Imagina aqui comigo a seguinte situação. Você está prontinho para poder investir na Bolsa de Valores, aí você fez todo o seu dever de casa. Estudou, por exemplo, o setor de transmissão de energia aqui. E aí você resolveu que quer investir na Taesa, porque nessa análise que você fez ela estava bem posicionada. Aí você vai todo feliz lá para comprar a Taesa e de repente você se depara com três opções. TAE3, TAE4 e TAE11. E aí tu já pensa. Pô, mas Taesa não é uma empresa só? Que diabo significam esses números aqui no final? E qual que é a diferença entre esses três? Como é que eu consigo escolher qual que é a melhor opção? Será que eu posso ter mais de um desses na minha carteira? Então fica ligado porque hoje você vai entender tudo sobre essas diferenças desses tickets e como que a gente escolhe de forma inteligente qual que é o melhor pra gente. Vou também aproveitar para poder te dar um panorama geral sobre a Taesa. Então esse vídeo aqui ele vai ser 2 pelo preço de 1, que nem promoção do McDonald's. Então bora pro papo. Fala galera, Elidio por aqui e o papo de hoje é para você não fazer nenhuma cagada na hora de escolher o ticket quando a ação tem mais de uma opção. Como por exemplo é o caso da Taesa, que a gente vai falar hoje. Para quem não sabe, a Taesa ela é uma empresa que atua no setor de transmissão de energia. O que é isso? Ela faz o meio campo entre as empresas que são geradoras de energia, que é quem de fato criou essa energia. Na verdade sim, criou não, né? Porque já dizia Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vamos falar aqui direito. Ela faz o meio de campo entre as empresas geradoras de energia, que é quem transformou, né, converteu a energia em eletricidade, com as empresas distribuidoras de energia, que é de fato quem é que vai levar a energia para nossa casa. Então assim, a Taesa ela está num segmento em que ela não é afetada, por exemplo, pelas condições climáticas, como é o caso das geradoras. Porque imagina assim, se não chover onde você tem a usina hidrelétrica, você vai comprometer sua produção de energia. E também ela não tem o risco de comprometer a receita dela se o cliente final, por exemplo, não paga a conta, se ele, por exemplo, faz um gato para poder roubar a energia, que é o caso que acontece com as distribuidoras, elas têm esse risco. Então a Taesa, por ela estar nessa meiuca aqui, bem nessa parte de transmissão, ela tem muito menos risco e uma receita bem mais previsível do que as outras duas. E essa receita, ela vem do aluguel das linhas de transmissão que ela tem, que de grosso modo servem para a gente jogar energia de um ponto para o outro. Como é que ela faz para atuar nesse setor, né? Ela tem que participar de leilões para ela ter o direito de construir a linha de transmissão, que com isso ela vai conseguir trazer mais receita para a empresa, porque ela vai alugar essa linha e essa receita aqui que ela vai trazer tem o nome de RAP, que é Receita Anual Permitida. Quando ela ganha o leilão, ela adquire uma concessão, que é um contrato falando que por um período de 30 anos, que é uma média desses contratos mais ou menos, a Taesa vai ter todo o direito em cima daquela linha de transmissão e as receitas vão para ela. Hoje, só para você ter ideia, a Taesa tem 43 concessões, 13,8 mil quilômetros de linha de transmissão que já estão em operação e ela está construindo mais 1,3 mil quilômetros, que vai deixar com ela num total de 15,2 mil quilômetros. A receita anual permitida dela é de 4,1 bi. E hoje ela está atuando em 18 estados, mais o Distrito Federal. Beleza, até me empolguei aqui falando um pouco sobre ela, mas assim, vamos supor que além de você ter estudado sobre o setor dela, sobre onde ela atua, como que ela faz, você também deu uma estudada nos indicadores, leu o relatório, e aí sim você optou por investir nela. Aí você viu no caso da Taesa que você tem três opções. Você tem a TAE3, a TAE4 e a TAE11. Primeira coisa, caso você ainda não saiba, esses nomezinhos aí que a gente acabou de falar, eles se chamam ticker da ação. Nada mais é do que o código da ação na hora de você digitar lá na sua corretora para você poder conseguir achar a ação que você quer. Todo ticker que no final tem o número 3, ele indica que aquela ação é ordinária, também chamada de ON. Pensa assim, ordinária vem de ordem. Para dar ordem, tem que ter voz ativa, poder de fala. Então assim, essa ação ordinária, ela te dá isso. Ela te dá poder, te dá voz ativa. Que nada mais é do que você ter direito de voto nas assembleias para você poder decidir o futuro da empresa. Então o ticker com final 3, geralmente é comprado por aquelas pessoas que querem atuar ativamente na empresa. E geralmente vão colocar o capital maior. O ticker com final 4 é de uma ação preferencial, que a gente também chama de PN. Aí você vai se perguntar, bom, eu vou ter preferência do quê? E a resposta é do que move o mundo, Gafanhoto, o nosso bendito DIN. Você tem preferência na hora de receber dividendo. Tem empresa, inclusive, que paga 10% a mais de dividendo para as ações preferenciais do que para as ordinárias. Já na Taesa, isso aqui não acontece. As preferenciais e as ordinárias estão pagando a mesma coisa. Mas depois a gente vai falar sobre isso um pouco mais no detalhe. E tem a com final 11, que na verdade ela não é uma ação. Parece até que estão tentando te enganar.
Mas o final 11, que também é chamado de Unit, ele foi criado para poder trazer mais liquidez para as ações. Só que a pessoa tem uma alma tão abençoada que ela resolveu usar o número 11, que é o mesmo número que os fundos imobiliários e os ETFs também usam, só para confundir o povo. Por falar em ETF, a Nubank lançou o primeiro ETF que paga dividendo mensal e eu falei tudo sobre ele nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e também para você na descrição. Então depois dá uma conferida lá porque o conteúdo ficou top. Onde é que a gente estava? Ah, sim, sobre as Units. Então, na verdade, as Units não são ações. Elas são uma cesta composta por ações ordinárias, que são as do final 3, e ações preferenciais, que são do final 4. Não tem uma regra certinha para a gente saber o volume de cada uma. Cada empresa vai ter uma distribuição diferente. No caso da Taesa, são 2 ações preferenciais e uma ação ordinária. Então, são 2 TAE 4 e uma TAE 3. Lá no site da B3 você consegue saber de todas as empresas, tá? De todas as Units. E eu vou deixar a foto aqui na tela para você dar uma olhada e também o link na descrição. E como é que eu vou saber qual delas é a melhor? Tem 3 coisas importantes que você precisa checar para a gente chegar nessa resposta. A primeira coisa de tudo é liquidez. Se você já jogou truco, você vai entender essa aqui. Ninguém quer morrer com o zap na mão. Então é importante que se um dia você quiser vender sua ação, você consiga fazer isso. Não adianta você ficar com ela lá contigo. Quanto mais liquidez uma ação tiver, mais fácil vai ser para você vender ela quando você precisar. Vamos dar só uma olhada como é que está a liquidez das ações da Taesa. Bora entrar lá no site do Status Invest. Estamos aqui no site do Status Invest com a primeira TAE3. Vamos dar uma olhada na liquidez, descendo aqui um pouquinho. Ó. A gente consegue ver que a liquidez da Taesa com final 3 é de 1,6 milhões aqui de reais. Quando a gente vai ver a 4, a gente vê que ela tem, ó, já tem mais liquidez, são 2,9 milhões. E agora a com final 11, espantem, ó, 67 milhões de liquidez diária. Então assim, a liquidez da Unit aqui no caso da Taesa é explosivamente maior do que a das outras duas. Tem um fator importante aqui que ajuda muito nessa liquidez ser muito alta, que é o mercado de opções. Se você olhar para as outras aqui, ó, o mercado de opções é 0 em aberto, tá vendo? Isso significa que elas não são negociadas no mercado de opções, enquanto a TAE 11 é. E assim, a gente vai falar nisso aqui depois em outros vídeos no canal. Tem algumas estratégias até que eu gosto de usar de opções para poder fazer com que a gente compre e consiga vender também as ações com um preço melhor. Então, por esse fato dela estar aqui no mercado de opções, isso traz mais liquidez para ela. Porque os investidores que usam essa estratégia também se alavancam com isso. Depois eu tenho que contar para vocês a minha história com opções e como que eu me dei mal no início quando eu entrei direto nelas sem saber o que eu estava fazendo. Uma hora eu vou fazer o vídeo das minhas maiores cagadas, até porque não só de vitórias vive o homem. Então se você não quer perder esse vídeo e outros que vão vir por aí, não dorme na selva. Se inscreve logo aqui no canal, chapuleta o sininho para o YouTube te avisar toda hora que sair coisa nova. Um outro ponto importante sobre a Unit, que a gente comentou aqui, ó, ela está custando hoje R$ 34,14. E a gente disse que ela é composta, tem até aqui no site do Status Invest, ó, por uma ação ordinária e 2 preferenciais. Então vamos só aqui, como quem não quer nada, fazer a conta. Ó. A TAE 4 está 11,44 e a TAE 3 está 11,39. Então se a gente pegar uma calculadora aqui, ó, 11,44 vezes 2, que são 2 da preferencial, mais esses 11,39 aqui, ó. Então tá dando 34,27. E a gente viu que tá 34,14 a TAE 11. Então, se a gente for olhar aqui no detalhe, a gente está conseguindo comprar 2 ações da Taesa 4 e uma ação da Taesa 3 com alguns centavos mais barato que elas estão valendo. Beleza, falamos de liquidez. Segundo ponto importante aqui, tag along. Galera, papo de hoje está cheio de coisa nova. Presta atenção, tag along é o mecanismo que traz mais segurança para o investidor. Se por acaso a ação que a gente tem na carteira recebe uma oferta de compra de uma outra pessoa, os acionistas minoritários, que são os que têm um pedacinho pequeno da empresa, né? Somos nós. Eles também vão poder surfar essa onda e vender as ações dele para esse novo controlador. O tag along ele pode variar de 80% a 100%. Então, se alguém compra a empresa que você tem por exemplo, R$100, você vai poder receber de 80 a 100. Vai depender da política de tag along da empresa. Então, no caso da Taesa, dá para a gente ver aqui que o tag along é 100% em todas as 3 opções que a gente tem. E o último fator que você tem que conferir para poder escolher o melhor ticket é o dividend yield.
Mas não é só o dividend yield dos últimos 12 meses não. E se tu ficou até agora, tu vai ganhar uma informação importante aqui, presta atenção. Ó, você consegue ver aqui quanto que está o dividend yield de cada uma delas, ó. 9,90 no caso aqui da TAE 11, 9,85 aqui, ó, no caso da Taesa 4 e 9,90 aqui no caso da Taesa 3. Só que esses valores todos aqui que a gente passou são dos últimos 12 meses. O que eu te indico a dar uma olhada? Você desce um pouquinho mais aqui, ó, e você vai ver os dividendos por ano. Você marca aqui, ó, para agrupar por ano, coloca aqui o máximo. E pega os últimos 5 anos. Como 2023 ainda está acontecendo, então eu vou desconsiderar aqui na análise. Vou pegar 5 anos para trás, desde 2022. Então a gente vai ver aqui, ó, 2022, 2021, 2020, 19 e 18. Você está vendo aqui o quanto que tem, ó, 92 centavos que foi distribuído no total em 2018, 63 aqui em 2019, 1,7 em 2020, 1,50 em 21 e 1,61, quase 1,62 aqui em 22. Isso para a Taesa 3. Aí o que eu vou fazer? Já vou jogar numa planilha aqui para você poder ver. Mas vou pegar todos os 5 anos dessas 3 empresas para a gente poder fazer uma conta média. Então se liga só. 2000 anos depois. Tá aqui, botei as 3 Taesas, coloquei de 18 até 22 e aí botei todos os valores. Ó. Repara que, como a gente falou lá atrás, a Taesa 3 e a 4, que é a ordinária e preferencial, ela paga a mesma coisa. Então a Taesa não é uma empresa que tem uma política de dividendos diferenciada para o ticker de número 4 no final. Então o que eu fiz aqui nessa coluna aqui? Ó? Eu somei tudo que tinha aqui nos 5 anos e dividi por 5 para poder chegar numa média. Tá? Fiz isso aqui para todas. Ó. Somei todos os 5 anos e dividi por 5. Depois eu pego esse valor aqui, que é como se fosse um dividend yield médio anual dos últimos 5 anos, e divido pela cotação atual, que está aqui. Ó. Então eu vejo que o dividend yield dessa média aqui está dando 10,09 para a TAE 3, 10,05 para 4 e 10,10 para 11. Repara que quando a gente olha lá para os 12 meses, a 3 e a 11 estavam iguaizinhas. Aqui tem uma leve diferença. No caso da Taesa aqui, que é o caso de estudo que a gente está colocando aqui hoje, não tem tanta diferença. Mas para várias outras ações você vai ver uma diferença absurda quando você faz essa análise aqui dos últimos 5 anos. Então pega a visão. Depois dessa penca de informação, qual que é o ticker que eu escolheria? Fiz um slidezinho em resumo aqui para a gente se guiar e facilitar a nossa decisão. Dá só uma olhada. Então vamos lá. Aqui eu botei as 3, ó. TAE 3, TAE 4, TAE 11. E a gente consegue ver cada uma aqui, ó. Valor atual, quanto de liquidez, que é o primeiro pilar que a gente falou, o tag along, que é o segundo, e o dividend yield, que é o terceiro. Então o que a gente consegue ver aqui? Que a TAE 3 tem a pior liquidez diária, mas ainda assim é um valor, é um volume, né? Que é considerável, 1,6 milhões aqui por dia. Só se tu tiver muita ação, tu não vai conseguir se desfazer. O tag along das 3 ele é a mesma coisa. E o dividend yield a gente vê que a TAE 4 é a pior. A TAE 11, se a gente for reparar, ó, ele é a melhor, tanto na liquidez, o tag along, como a gente falou, é igual, e o dividend yield ela é a melhor de todas. Então, para mim, hoje, eu escolheria a TAE 11, porque além dela estar melhor nos 3 indicadores aqui que a gente passou, ela também, como eu falei lá atrás, a gente consegue utilizar a estratégia de opções junto com ela. Eu vou explicar mais para frente como é que funciona esse negócio daqui, tá? Então não se preocupa agora. Mas isso para mim é importante. Então com ela eu consigo fazer algumas movimentações e tentar comprar a Taesa mais barata ou vender um pouco mais caro do que eu estava querendo. Então eu consigo ter esses ganhos com a utilização de opções. Então por isso a minha escolha seria aqui na TAE 11. Agora, aquela pergunta lá no início do vídeo que a gente falou. Você poderia ter mais? Pode. Você vai ver que por conta da oscilação dos valores aqui, né, das cotações das empresas, essa questão aqui do dividend yield ele pode mudar de forma bem mais drástica do que está sendo representado aqui nesse caso da Taesa. E aí você pode hoje acabar comprando a 11, depois comprar a 3. Não tem problema, no final do dia você vai estar comprando a mesma empresa. Eu gosto particularmente, por uma questão de organização, de tentar me concentrar em um ticket só. Mas é a gosto do freguês. Pode falar que hoje você aprendeu foi coisa, hein? Então não esquece de retribuir um amigo aqui com aquele like maroto, porque eu gasto horas fazendo vídeo, editando, criando capa, e você só precisa de 5 segundos para poder clicar no botão de like. E se liga só, se você quer aprender sobre como ganhar dividendos todos os meses do ano, não dá mole e assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado.
Ali a gente faz uma simulação para poder mostrar uma estratégia de construir uma carteira de dividendos que vai te pagar todo mês. Então até o próximo papo. Fui!